A graça e a paz. Mais uma vez iniciamos um culto na presença de Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a fechar os teus olhos e juntamente comigo falarmos com o nosso Pai Celestial. Pai de amor, rendemos-te graças porque o Senhor tem cuidado de nós, porque os teus livramentos têm nos alcançado. Obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te adorar, podermos te exaltar e receber da tua parte a ministração da tua palavra. E principalmente, Pai, porque hoje o Senhor nos dá a liberdade de participarmos do corpo do teu Filho Jesus Cristo, de com alegria e também com um pensamento que nos dá a responsabilidade do tão grande amor do teu Filho, da entrega. O Senhor nos dá, neste momento, a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Queremos te bendizer por isso, queremos te exaltar e declarar, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossos corações, em nossas vidas e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém e amém. Façamos a leitura da antífona de número 27. Essa antífona, ela tem por título Confiando em Deus. Ela está na página 491 do nosso Inário Evangélico. E você terá liberdade de acompanhar e de fazer essa leitura juntamente comigo através da nossa tela. Antífona 27. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Amém? A leitura dessa antífona, ela é extraída de alguns versículos que se encontram no livro de Salmos, os Salmos 37, 62, Salmos 125. O autor desta antífona, ele fez um apanhado bem criterioso de alguns versículos e nos chama a atenção a continuar confiando em Deus, a crer que o nosso Deus, ele é aquele que ele faz também por onde nós nos sentirmos agraciados por ele. No versículo do Salmos ele diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que você tem colocado diante de Deus? Você tem sentido e confiado que Deus está preparando para você o desejo do seu coração? Talvez você enxergue esse desejo lá longe. Talvez você pense que não vai nunca acontecer.
Talvez já esteja acontecendo. Mas a questão é, independente se Deus satisfaz o desejo do nosso coração, será que eu e você estamos agradando a Ele? Agrada-te do Senhor. Uma parte tem que ser nossa. E agradar ao Senhor é primeiramente reconhecer que falhamos. Reconhecer que pecamos. Reconhecer que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus para mantermos até uma comunhão com Ele. Porque o pecado, ele nos separa do nosso Criador. Hoje teremos a oportunidade de participarmos da Santa Ceia. O corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é entregue, açoitado, por amor e para que eu e você hoje tivéssemos uma ligação com o Pai. Mas essa ligação, ela requer também da minha vida e da sua vida uma entrega. Ela requer da minha vida e da sua vida que eu e você também venhamos a satisfazer ao nosso Pai Celestial, a agradá-lo. E nesse momento de confissão, é um momento apropriado para que nós venhamos a perceber a grandeza e o amor de Deus, também a sua misericórdia, nos pontos em que nós estamos falhando em agradar a Deus, falhando em sermos fiéis a Deus. E a fidelidade é em tudo, meu irmão e minha irmã, em tudo. Fidelidade em obediência, fidelidade em uma vida diária, fidelidade nos seus dízimos, fidelidade na sua comunhão com Ele, fidelidade em amor ao próximo, fidelidade em comunhão. É bem verdade que a comunhão da igreja está quebrada devido à situação. E não se espante comigo quando eu disse esse termo quebrada. Porque nós estamos procurando manter o relacionamento com Deus e com o próprio corpo. Mas é bem verdade. Eu estou aqui do outro lado da tela. Mas eu não sei se você realmente está aí do outro lado. Fidelidade na adoração. Fidelidade na entrega da adoração. Se nós estivermos falhando nesses pontos, nós seremos hipócritas de querermos ou exigirmos de Deus que Ele satisfaça o desejo do nosso coração. E eu aproveito para dar essa palavra dura mesmo, porque hoje participaremos da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mesa nós não podemos participar de qualquer maneira. Se você não está com sua vida no altar, se você sabe que tem pontos na sua vida que você não tem agradado a Deus, mas que você se arrepende, você tem a chance de se colocar diante de Deus agora, no nosso momento de confissão. A confissão, ela não é necessária que você abra para todos que estão à sua volta o seu pecado, a não ser que Deus te leve a isso. Mas neste momento eu te convido a ter uma confissão entre somente você e Deus. Porque o nosso Deus, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento à nossa voz, Ele está atento também à nossa submissão e à nossa entrega neste momento. Então, ao som deste louvor, se coloque diante de Deus. E esqueça tudo que você tem colocado diante dele somente pedindo. Mas reconheça os pontos que você tem deixado de agradar a Ele. E peça perdão. A palavra de Deus é clara nos Salmos. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Então inicie agradando ao Senhor esta semana. Reconhecendo o seu pecado, assim como eu vou reconhecer o meu. E que possamos nos arrepender.
e pedir perdão. Mudar as nossas atitudes, mudar o nosso falar, mudar o nosso pensar. O arrependimento é algo genuíno. Ele tem que sair de dentro para fora. E não é só de lábios. Porque Deus nos conhece. Que o Senhor te ajude neste momento a trazer à memória tudo aquilo que você tem entristecido e que tem abafado o Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas que nesta oração de confissão você comece a sentir o renovo de Deus. E que o Senhor venha avivar a sua igreja. Vamos ouvir o louvor e nos colocar diante do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Glória a Deus, porque o Senhor não nos permite continuarmos nos mesmos caminhos que trilhamos lhe entristecendo. Porque de uma maneira ou outra o Senhor começa a despertar em nós algo que vem a trazer à nossa consciência que estamos falhando, que estamos pecando e entristecendo o teu espírito. Nesta oração, Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti, da mesma forma que peço que os meus irmãos também possam se colocar neste momento. Que não somente os versículos que lemos, não somente o louvor que ouvimos, venha nos tocar neste momento, mas o Teu Espírito Santo venha nos lavar e nos purificar de toda a imundícia, de todo o pecado, de tudo que nos afasta de Ti. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoe. Porque perdoados nós temos a liberdade na adoração.
Não uma adoração falsa, não uma adoração momentânea, mas uma adoração que vem do nosso coração. Uma adoração que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Uma adoração que vem exaltar o teu santo nome como Pai, como Criador, como aquele que nos guia. Obrigada por este momento e pelo teu perdão, Pai. E nos ajude a vencermos o pecado. Ó Senhor Deus, que diariamente nos assedia. Tem misericórdia de nós e nos ajude a vencermos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por esse momento em que tivemos. Momento de confissão, momento muito forte no nosso culto. Um momento que não podemos deixar passar, não é verdade? Porque após orarmos, após nos colocarmos diante do Senhor, nós temos a liberdade na adoração. E é com esta liberdade que eu te convido a louvarmos com o hino do nosso cenário. Cantemos com alegria o hino Santa Comunhão. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus comece a mover a tua vida, amém? Porque eu creio que Ele já está movendo a minha vida aqui. E se você não sentiu ainda o toque do Espírito Santo de Deus neste momento, neste culto, comece a clamar a Deus. Comece a bendizê-lo, comece a exaltá-lo. Olha só, faça um teste comigo. Comece a falar, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, bendito é o nome do Senhor. E aí você começa a sentir a alegria de Deus enchendo o teu ser. Esses dias eu tenho escutado muitos louvores e eu gosto muito de um grupo, um coral Quemuel. E às vezes no nosso culto de oração e estudo às quartas-feiras, eu gosto de colocar um louvor deles, não somente deles, outros louvores também. Mas isso vai enchendo a minha alma. E é interessante como o louvor, ele traz renovo para as nossas vidas. E o louvor, ele vai preparando o nosso coração e a nossa mente para recebermos a palavra de Deus. Talvez você não enxergue a dimensão do poder que o louvor tem. O louvor tem poder de nos libertar.
O louvor tem poder de nos deixar prontos para receber de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje, mais uma vez, nós teremos a oportunidade de louvar a Deus. Louvar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Louvar a Deus com os cânticos, com a nossa voz, com as nossas mãos. Louvar a Deus com o nosso ser. Então não deixe passar este momento, esse momento da adoração. Vamos louvar juntos e sermos gratos a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de ofertarmos e de sermos fiéis com os nossos dízimos à sua obra, à sua causa. E fica o meu convite, meu irmão e minha irmã. Entre em contato com a Verônica. Ainda estamos resolvendo a questão da conta. Mas se você tiver um tempo de passar na igreja, marque com ela. Enfim, nós sabemos que tudo aquilo que priorizamos, nós damos um jeitinho. Então priorize a fidelidade no Senhor. Temos alguns ajustes ainda para fazer. Não são poucos. Cotas, entre outras coisas. E isso só é possível através da sua fidelidade no seu dízimo e na sua oferta. Por isso fica aí o meu pedido. Amém? Louvemos ao Senhor e sejamos gratos, porque Ele tem nos abençoado e assim também nós podemos ser abençoadores. Aleluia, amados irmãos. Cantemos com alegria o cântico Enche este lugar. Peça ao Senhor para encher a tua vida aí onde você está, aí na sua casa, sentado no seu sofá, na sua sala, no seu quarto. Peça ao Senhor para que encha a vida da tua família, que encha a tua vida e que encha o lugar onde vocês estão agora nesse dado momento. Cantemos ao Senhor. Glória a Deus. Estás entronizado
Irmãos e irmãs, nós precisamos sempre ter a consciência que dependemos do Senhor para tudo e que as bênçãos dele são importantíssimas para nossas vidas. Por isso, faz chover, Senhor.
após esse louvor, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 5. E que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração o alimento necessário e que você se sinta fortalecido e buscar a Deus diariamente, em falar com Deus diariamente. No domingo, é só uma pitadinha que nós temos. É só um pouco da porção daquilo que o Senhor tem para te dar na semana toda. Através dos seus momentos de intimidade, do nosso culto de oração e estudo às quartas-feiras. Nessa última quarta-feira estivemos ministrando uma palavra que foi um estudo que foi muito gostoso. E eu agradeço a presença do irmão João Batista, da Juliana, da Anice. Foram momentos agradáveis, sentimos falta de muitos irmãos. E eu gostaria de, nessa próxima quarta-feira, nós possamos ter um número maior no nosso culto de oração e estudo. 1 hora apenas. 1 hora. Que você tem liberdade para adorar, para se tornar um intercessor, para testemunhar as bênçãos de Deus na sua vida e ainda aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então, nenhum de nós sabemos na sua totalidade. Buscamos esse entendimento e esse aprendizado diariamente. Aguardo você, quarta-feira, através do Google Meet às 20 horas. Toda quarta-feira, por volta de 19h45, eu envio o link do culto. E você é nosso convidado. Momento rápido, mas momentos abençoadores. Que Deus venha a falar conosco agora, também, através de sua palavra, dando continuidade ao que Ele já começou a falar, a ministrar, desde o início deste culto. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos 1 ao 5, que diz: Por-me-ei minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está em cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim, como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Glória a Deus pela sua palavra. Uma palavra um pouco dura, uma palavra que vem trazer um despertar na nossa vida. Uma palavra que eu e você precisamos ouvir. O interessante é que o profeta Abacuque ele viveu numa época também muito complicada. O profeta Abacuque viveu por volta do ano 612 a.C. E ele não conseguia entender por que Deus permitia a ascensão dos babilônios, esse crescimento em poder em detrimento do seu povo. E isso fazia com que o profeta viesse a tolerar muitas coisas daquele povo. Mas ele não entendia. Por que Deus permitia tanta crueldade, tanta maldade advinda desse povo babilônico? E talvez nós estejamos também passando por um período onde eu e você também não estamos tolerando algumas coisas. É ou não é verdade? Talvez eu e você
também estamos, assim como o profeta Abacuque, procurando compreender porque Deus está permitindo tantas coisas. Mas, em tudo na vida, Deus nos dá uma lição, um ensinamento. Isso não é uma falácia, isso é uma verdade. E uma verdade que eu tomo posse, e eu te convido a tomar posse também. Porque, infelizmente, muitos de nós não conseguimos aprender quando as coisas estão correndo muito bem. Quando não tem problemas nenhum, quando as situações estão de forma a nos acomodarmos, porque as coisas não vão realmente trazer nenhum desconforto ao nosso físico, ao nosso emocional. E aí, nós não conseguimos entender as lições que Deus tem para as nossas vidas diante das situações. O profeta Abacuque, ele tem um livro muito pequeno e eu te convido a folheá-lo. Ainda hoje, se você tiver curiosidade. São poucos capítulos. E ele encerra o seu livro com uma oração em forma de salmos, com uma oração entronizando e exaltando a Deus. Mas ele deixa nesse capítulo do meio, que é o capítulo 2, ele deixa registrado, sim, para o nosso ensinamento, que a vontade de Deus, ela precisa ser manifesta nas nossas vidas diante de situações desagradáveis que nos acometem. Mas como eu posso tirar ensinamento se estou ferido, se estou machucado, se estou enfraquecido ou se estou desanimado? Talvez essa fosse a situação do profeta, talvez essa seja a sua situação diante de tudo que está acontecendo. Foi a primeira onda do Covid, quando a gente pensou que o negócio estava melhorando, veio a segunda onda, e esses dias a gente está começando a colocar a vida em ordem, vem algumas notícias que nos alegram o coração, que até o final do ano pode chegar vacina para todo mundo, enfim, até o final do ano isso, aquilo, aí logo após já vem outras notícias que a gente não sabe o fundo dessas notícias, mas que já está chegando aí a terceira fase, ou vai chegar, enfim. Que coisa mais maluca, não é verdade? De repente nos foi tirado tudo. De repente somos banidos da nossa própria vida. De repente nós nos vemos assim como o povo de Deus, totalmente sendo possuídos por algo que nós não temos controle, que não vem ao controle de Deus. E nos falta o entendimento de compreender que Deus tem o controle. Porque as situações, elas vão nos prendendo, vão nos sufocando, de tal forma a deixarmos de enxergar o poder de Deus na situação. E o profeta Abacuque, vendo toda a iniquidade de Judá, vendo toda a situação e os castigos que estavam levando pelos caldeus, e logo após o próprio profeta começa a interceder pelo povo a Deus, e Deus vai dar-lhe uma resposta. Uma resposta um pouco dura, mas uma resposta que nos ensina a lidar com situações difíceis, com situações das quais nós pensamos que está acabando e de repente elas se renovam e aí parece que vem com um pouquinho mais de força e ao mesmo tempo que nós pensamos que estamos imunes, nós não estamos tão imunes assim, porque somos humanos. E pasme, meu irmão e minha irmã, eu e você muitas vezes nos tornamos aqueles e aquelas que vivem somente diante daquilo que estamos enxergando ou pisando. Deus quer algo mais. Deus quer que eu e você venhamos a pisar onde nós não enxergamos. Porque a partir do momento que nós vamos e damos o passo, Ele coloca o chão sobre nós. Amém? E glória a Deus. Porque nós temos a palavra de Deus como guia. Nós temos a palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá esperança. Como eu disse, como podemos conciliar a vontade de Deus com as situações que nos acometem, a forma ou a maneira de vir e roubar tudo o que temos, que é a nossa fé?
a nossa esperança? E o nosso bom Deus, através da sua palavra, responde. Lá no versículo 4, a parte C, diz assim: mas o justo viverá pela fé. O que isso quer dizer para a minha vida e para a sua vida? Deus está falando comigo e contigo através da sua palavra. Que as situações podem estar difíceis, as perdas podem ser grandiosas, mas o justo vive pela fé. Reconhecer que a fé é o que nos sustenta. Esse é o primeiro ensinamento que Deus passa para o seu profeta Abacuque, para que ele envie e ensine o povo. Reconhecer que a fé nos sustenta. E o que vem a ser a fé? Não é verdade? A fé, nós já temos a certeza daquilo que nós não enxergamos. É algo que está além da nossa visão, que está além do nosso tato, mas nós temos a certeza dentro em nós que vai acontecer, que está acontecendo. E essa certeza, ela tem que ser alimentada diariamente, meu irmão e minha irmã. É como a chama de uma fogueira. Nós estamos ali, o fogo está apagando devido ao tempo que está fechando, está um pouco frio, o vento está chegando e o vento vem para poder derrubar mesmo e apagar toda a chama, mas aí fica aquela faísquinha. E é com aquela faísquinha que Deus nos sustenta, porque a fé que o Senhor nos garante ter vitória, ela não precisa ser estrondosa, basta ser pequena, mas desde que seja pequena, mas que seja constante, que seja firme. Reconhecer que a fé nos sustenta é um primeiro ponto, é um primeiro degrau para que eu consiga conciliar a vontade de Deus diante de tudo que acontece ao meu redor e que não me agrada, que eu não entendo. Viva pela fé. Viver pela fé não é cruzar os braços diante da situação. Não. Viver pela fé não é esperar que as coisas caiam do céu. Não. Viver pela fé é você buscar em Deus diariamente a força para vencer as adversidades, as crises, os problemas, as confusões que muitas vezes nós entramos, as discussões desnecessárias que muitas vezes levantamos. Viver pela fé é você enxergar que o hoje, mesmo não tendo sido completo, ele será melhor do que o que foi ontem, porque Deus é que direciona a tua vida, é Deus que direciona a minha vida, amém? Então, se você não tem conseguido alimentar a sua fé, se essa faísquinha, essa chama, ela está quase apagando, entre para o seu quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho e comece a clamar a Deus. Comece a colocar em prática aquilo que falei com você no início do culto. Glorifique a Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho motivo nenhum para glorificar a Deus. Eu estou enfrentando o Covid, ou algum parente, um ente querido está enfrentando o Covid. Eu estou passando por dificuldades financeiras. O meu relacionamento dentro de casa está péssimo. Pastora, eu não estou enxergando saída. Pare! Pare um pouquinho, deixe esses problemas de lado, dobre o seu joelho e clame a Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A palavra de Deus é verdade. E o nosso Deus é verdadeiro. Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Se você tem tido falta de algo, a falha não está em Deus, a falha está em você, meu irmão e minha irmã. Então coloque a sua vida em ordem. E isso eu digo para você e digo para mim também. Porque eu costumo ministrar aquilo que Deus coloca no meu coração, pedindo a Deus direcionamento, porque primeiramente o ensinamento vem para mim.
Eu não posso ensinar ou passar para o outro, para você, algo que não venha primeiro para mim, porque senão eu estarei sendo hipócrita e Deus há de cobrar da minha vida. E como sua pastora, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E você querendo ou não querendo, meu irmão e minha irmã, eu te peço em nome de Jesus, coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua confiança em Deus em ordem. Não participe da mesa do Senhor se você sabe que tem coisas que precisam ser corrigidas na tua vida. Se você tem um vício, procure vencê-lo. Peça perdão a Deus e peça forças a Deus. Mas seja fiel na sua oração. Que não seja uma oração que você faz a repetição todo o domingo, porque o domingo nós temos um momento de confissão no culto. Não espere o domingo para confessar a Deus. A tua intimidade com Deus, o teu alimento diário, a tua confiança e a sua entrega a Deus e o alimento para que a sua fé se mantenha viva em você. Tem que ser diário, não pode ser só uma vez na semana. Não pode ser somente aos domingos, porque você recebe o convite da sua pastora. Eu preciso participar porque são poucas pessoas que nós temos ali, né? Não importa número. Não importa número. O que Deus quer é o seu coração, é a sua entrega. O que Deus quer é uma vida correta diante dele. Então, se você tem um vício de bebida, se você tem um vício de sexo, se você tem um vício de mentira, se você tem um vício de enganar, se arrependa agora. Coloque a sua fé em prática. Como assim, pastora? Porque esse está sendo uma dificuldade que você não consegue conciliar a vontade de Deus na tua vida. Porque você não consegue ter a libertação daquilo que te prende. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você pode mudar o seu quadro. Você pode alimentar a sua fé. E mesmo que você venha deslizar no decorrer da semana, o arrependimento que você vai sentir vai doer em seu coração. E você vai se voltar de novo aos pés do Senhor arrependido. E vai tentar alimentar a sua fé novamente. Vai tentar dizer para si mesmo, eu sou capaz de vencer este pecado. Porque o pecado, ele está aqui. Ele nos assedia, ele nos chama. Mas compete a nós dizermos não, ou nos entregarmos de vez, nos lambuzarmos de vez. Agora, se nós nos lambuzamos, nós temos que reconhecer que estamos pecando. E o pecado faz separação do Criador com a criação. Foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. Foi por isso que ele morreu e ele padeceu. Foi para que não existisse mais essa separação, mas que nós pudéssemos sentir novamente ligados a Deus, ligados ao nosso Criador, ligados a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, se tiver a necessidade de você novamente hoje confessar Jesus como seu Salvador, não importa onde você está, não importa se tem alguém do seu lado ou não, saiba que o Espírito Santo de Deus está contigo e ele reconhece se você verdadeiramente estará arrependido. E se você está arrependido, meu irmão e minha irmã, este é o momento de você glorificar a Deus e falar, Senhor, ó Pai, alimenta a minha fé hoje, alimenta a minha fé hoje, aumenta a minha fé hoje, e que eu seja forte para vencer este mal, que muitas vezes eu mesmo abro portas para ele tomar posse da minha vida. Como conciliar a vontade de Deus, não é verdade? Diante de situações como essas. Não é fácil, mas a palavra nos respondeu. Viva pela fé. Reconheça que a fé é que te sustenta. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E através da fé, nós temos forças para mudar o nosso caminho, para virarmos e nos convertermos
as verdades do Senhor. Verdades essas que libertam. Verdades estas que enxugam as nossas lágrimas. É bem verdade que mesmo reconhecendo que falhamos, que nos arrependemos, e mesmo reconhecendo que temos alguns vícios que o Senhor não tolera, mas pedindo a Deus a força necessária, mantendo intimidade com Ele, nós temos o que é necessário, o que é preciso para sermos melhores diariamente, amém? Não permita que um deslize, não permita que o diabo venha roubar de você a oportunidade rica de participar da mesa do Senhor. Repreenda em nome de Jesus da tua vida. Repreenda em nome de Jesus e clame a Deus por misericórdia. Um segundo ponto que nós aprendemos nestes versículos e na vida deste profeta, diante das situações, é que ele soube ensinar e ele soube aprender com as situações que Deus nem sempre faz o que queremos. Sabe? Aquilo que colocamos diante de Deus, aquilo que pedimos, Senhor, me liberta disso, ou Senhor, tira isso de mim, ou Senhor, me dá aquilo. O nosso Deus, Ele nos conhece lá no profundo do nosso ser. Ele também conhecia o profeta Abacuque. E o profeta, ele vê o perigo que o seu povo corre e ele não entende, como eu disse, por que Deus conseguia tolerar os babilônios, por que Deus permitia que o povo passasse por aquela situação. E como eu disse, eu acredito que o profeta, ele estava um pouco indignado com as situações. Nós temos também essa liberdade de ficarmos, às vezes, indignados com algumas coisas. O que nós não temos a liberdade é de deixar de lado os aprendizados que podemos ter diante das situações e a confiança no nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, para entendermos que diante de tudo a vontade de Deus é soberana, eu preciso reconhecer que o que me sustenta é a fé. Eu preciso aprender que nem tudo acontece da minha maneira nem no meu tempo. As coisas acontecem conforme a vontade de Deus e não a minha. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não tem como nós fugirmos disso. Mesmo que a vontade de Deus no momento seja algo que nós não vamos suportar no nosso pensamento. Mas Deus sempre dá o escape na hora certa. Lembram de José? José era o filho querido do seu pai. Era o filho amado de papai. Mas não era bem querido, não era bem quisto entre os seus irmãos. José tinha sonhos e Deus conhecia o desejo do coração de José. E José passou por situações muito difíceis, complicadas, sim. José foi abandonado pelos seus irmãos. José foi levado escravo. José teve que colocar diante de si alguns tapões para fugir daquilo que poderia fazê-lo cair. Um desses pontos em que ele usou um tapão no rosto foi a própria mulher de Potifar. Não deveria ser qualquer mulher. Mas ele conseguiu dizer não. José foi preso. José apanhou, com certeza. José sofreu. E as coisas não aconteceram de imediato na vida de José. No tempo de Deus, ele foi honrado. No tempo de Deus, ele serviu não somente o povo que ele estava inserido, mas ele também serviu o seu próprio povo.
a sua própria casa, dando conforto, dando alimento para o seu pai, os irmãos e as famílias dos seus irmãos. Talvez no momento em que ele estava sendo jogado, ele não tivesse entendido, até porque era novo. Talvez no momento em que ele estivesse sido preso, também não estivesse entendendo, mas já era um homem. Talvez o momento em que ele estava sendo o segundo ali no poder, ele também não estava entendendo. Mas Deus mostrou para ele, para o povo, para a sua família, quem é soberano. E este soberano leva a minha vida e a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, a aprendermos que nem tudo que desagrada a nossa vida, o nosso físico, vem como forma de punição da parte de Deus. Não, não. Não vem. Mas em tudo, Deus tem algo a realizar. E Deus provê para os seus. Então viva. Alimente a fé. Reconheça que é a fé que te sustenta. Reconheça que diante das situações que te desagradam, a vontade de Deus, ela é soberana na sua vida porque você alimenta a fé. Porque você tem intimidade com Ele. E tendo intimidade com Ele, você pode até chorar, você pode até ter alguns deslizes, mas você volta arrependido, arrependida. E novamente o Senhor te acolhe de braços abertos e te diz: filho, filha, eu estou contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Olha que coisa maravilhosa. É o Senhor falando contigo nesta noite. É o Senhor te direcionando para esta semana. Viva pela fé. Veja nas situações que não te agradam, que te ferem, que te fazem chorar. Situações que roubam muitas vezes o teu sono. Veja nessas situações o agir de Deus também. Um último ponto que nós podemos tirar destes versículos é adorar a Deus independente das circunstâncias. Nós precisamos adorar a Deus. O profeta, ele viu o que estava acontecendo, ele clamou ao Senhor, ele intercedeu ao Senhor pelo povo, ele também recebeu do nosso Deus a resposta, e ele também adorou a Deus independente da situação. Independente da situação estar completa ou não. E essa adoração é demonstrada na oração do capítulo 3. Uma oração que é como um salmo. Uma oração onde sabemos que precisamos do milagre do Senhor. Quem de nós não precisa, não é verdade? Quem de nós não necessita de um milagre do Senhor hoje? Mas as situações, elas também nos ensinam que as bênçãos de Deus, elas estão chegando. E se eu ainda não recebi da maneira com que eu quero, eu vou continuar adorando. Então adore ao Senhor. Que Deus venha te dar forças. Esse livro do profeta Abacuque, ele tem grandes ensinamentos. Muitos ensinamentos. Você pode falar, mas foi para o povo aquela época, pastora. Não. A palavra de Deus, ela se renova e isso é verdade. Os ensinamentos dos versículos que nós lemos hoje foi para o profeta e o povo anteriormente. 600 e poucos anos antes de Cristo. Serviu para o povo na época que Cristo estava aqui na terra como homem. E serve hoje para mim e para você que temos a presença do Espírito Santo, porque Jesus falou, eu vou ao Pai, mas vou deixar o Consolador.
Este Consolador, ele nos anima, ele nos toca e ele nos faz aprender com as situações e nos leva a sermos adoradores do Senhor. Feche os teus olhos. Eu gostaria de orar por você. E nesta oração nós vamos também preparar o nosso coração para a mesa do Senhor. Eu acredito que você já tenha aí reservado o seu cálice, o seu pão. E nesta oração, nós vamos também consagrar os dons ao Senhor. Oremos. Paizinho de amor, como Tu és lindo, como és maravilhoso te servir. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela traz aquilo que nós necessitamos, ela traz um despertar, ela traz um conserto, mas ela traz também o alívio do Teu perdão, o alívio, Senhor Deus, da Tua companhia, porque o Senhor não nos deixa de lado, o Senhor não nos abandona, mas o Senhor está sempre pronto para nos auxiliar, para nos dirigir, para nos consolar quando nós nos achegamos a Ti. Obrigada, Senhor Deus, por cada família que neste momento se prepara também para participarmos da mesa do Senhor. Por esse tão grande privilégio, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque temos essa liberdade de falarmos contigo, de participarmos da mesa do Teu Filho Jesus Cristo e de vivermos, Senhor Deus, cada dia na fé, na esperança de dias melhores, de situações onde o agir de Deus é constante. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela liberdade no culto. E vem, Espírito Santo de Deus, tratar conosco naquilo que necessitamos. Oramos e consagramos neste momento os dons do pão e do cálice, como o corpo e sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Vamos participar, trazendo, Senhor Deus, à memória toda a dor, todo o sacrifício, toda a entrega, todo o amor, mas também com o nosso coração grato. Porque se não fosse essa entrega, se não fosse esse amor, estaríamos perdidos. Obrigada porque o Senhor não permitiu. Obrigada porque o Teu amor nos constrange a reconhecermos que não há outro meio de irmos para o céu que não seja através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada por este momento, consagramos os dons do cálice e do pão e a nossa semana a Ti, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E como bem sabemos, o Senhor nos permite mais uma vez participarmos da sua mesa. Tivemos o nosso momento de reconhecermos que falhamos, de pedir perdão dos nossos pecados. Tivemos uma reflexão que tratou conosco, principalmente também por este motivo, não é de qualquer maneira, mas eu te convido, você que tem a convicção de que Deus perdoou os seus pecados e saiba que Ele perdoou. Você que quer forças para vencer diariamente a si mesmo. Você que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Participe com o coração grato a Deus. Comamos e bebamos e rendemos graças a Deus Pai, pelo seu amor e pela entrega do seu Filho.
Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, mais uma vez somos gratos porque o Senhor nos dá esse privilégio. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Obrigada porque é a Tua força, é a fé que procuramos alimentar diariamente que nos mantém de pé. Obrigada pela Tua palavra, que nos exorta, que nos corrige. Mas também a Tua palavra traz o ânimo, traz a cura para as nossas vidas, para o nosso coração. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo. E pedimos que a nossa semana venha a ser uma semana de paz, uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana de mais e mais de Deus. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco hoje e sempre. Amém e amém. Receba o abraço da sua pastora e uma ótima semana.